Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Bom, mais uma noite aqui com vocês, uma alegria enorme. Vocês não sabem a alegria que isso está me trazendo, o prazer que está me trazendo, poder estar lendo a palavra do Eterno com vocês. Sou muito grato a Deus porque o Senhor nos chamou, né? E eu disse: eis-me aqui. Ele é o mais interessado nisso tudo, porque quem mais tem interesse em ouvir a palavra, se não vier da parte dele, né? Bom, estamos aqui nessa série da leitura do livro de Mateus. Vamos hoje ler o 3º capítulo, que está pegando fogo, inclusive, tá? Só recapitulando, na outra leitura nós lemos o capítulo 2, então, que foi a visita dos sábios, certo? E a fuga para o Egito, de José, Maria e o bebê, ok? Hoje nós vamos ver João Batista preparando o caminho para o Messias e o batismo do Messias, ok? É isso. Então, sem muito mais conversa, vamos à nossa leitura. Pega a sua Bíblia. Acredito que você já tenha se preparado, já tenha feito uma oração, pedindo ao Espírito do Eterno para falar ao seu coração. E uma dica que eu repito para vocês: é muito importante, pessoal, que vocês ouçam mais a leitura, né, quando eu estiver lendo efetivamente a palavra, do que a minha explicação. A minha explicação não é menos importante, mas é importante vocês terem a certeza daquilo que está escrito. É por isso que eu sempre aconselho vocês pegarem a Bíblia de vocês, lerem, e de preferência depois vocês relerem também e ver se tem realmente a ver aquilo que eu vou falar para vocês, porque a gente tem que ter esse cuidado, pessoal, que a palavra do Senhor é algo muito importante, é algo muito sério, não pode ser levado de qualquer jeito, tá? E a gente não pode dar importância ao que o ser humano diz, mas sim aquilo que a voz do Senhor fala através daquilo que nós lemos, daquilo que está escrito, ok? Então essa é a minha oração nesse momento. Eu peço que você escute sim aquilo que eu vou falar, mas que você ouça a voz do Espírito do Eterno, que é o maior interessado em que você esteja aí ouvindo a palavra dele, porque a palavra dele é o próprio Filho dele, como diz lá em Apocalipse. Mas a leitura de Mateus 3, vamos começar? Vamos começar. Deixa eu pegar meu óculos. João Batista prepara o caminho, capítulo 3. 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto, e dizia: o que ele dizia? Olha o que ele dizia. Ele dizia: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Olha o que ele dizia. 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Que o profeta Isaías falou? Se você for lá em Isaías 40, versículo 3, você vai ver exatamente isso aqui. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, gente, olha que coisa interessante, mais um cumprimento aqui de uma profecia. João Batista foi aquele que falou, que veio preparar o caminho, e não só preparar também, ele veio endireitar as suas veredas, os caminhos do Senhor. João Batista, pessoal, quem foi João Batista? João Batista foi o último profeta que anunciou a vinda do Eterno Filho, ok? A gente já viu que teve outros profetas que tiveram a visão. Vale lembrar que esses profetas morreram, e anos depois as profecias começaram a se cumprir. Então, João Batista foi o último profeta que anunciou a vinda do Eterno Filho, a vinda do Messias, ok?
ele veio preparar o caminho para o ministério do Senhor, né, de Cristo, e ele tinha como missão, ele pregava o arrependimento, como nós vimos aqui, e preparava as pessoas para a mensagem do Eterno Filho, ok? Fique bem claro isso. Ele avisava também que o Eterno punia os pecados, né? Aqueles que cometiam pecados, os pecadores. Ele era essa voz, ele falava mesmo, ele falava, não aquilo que agradava os sacerdotes, os escribas e aquelas pessoas ali que, né, conheciam a palavra. Ele não estava preocupado com isso, a preocupação dele era com a palavra do Eterno. Então era essa voz que ele veio anunciar mesmo tudo que era verdade, e vinha escancarar mesmo e denunciar aquilo que era errado. Obviamente, conseguiu com isso o ódio de muitas pessoas, né? Mas enfim, vamos continuar. 4. No 4 está escrito assim: João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Gente, importante isso aqui. Nesse 4, o que eu vejo aqui? Uma das coisas que eu mais observo nos seres humanos, que é coerência. Sério, você vê a coerência do João Batista. Ele era um seguidor do Senhor Jesus. Quem era o Senhor Jesus? Era Deus Filho, né? E ele veio o quê? De uma forma simples. Lembram? Na manjedoura, isso aí vocês já sabem. Então, a simplicidade dele era uma crítica também à extravagância e à pompa dos sacerdotes judeus e do povo também. Sua forma de comia gafanhotos. Há quem diga que esse gafanhotos aqui, traduzindo, não seria propriamente gafanhotos, seriam sementes, não sei o que. Há quem diga muitas coisas. O que está escrito aqui, na minha e na sua também, acredito eu, é gafanhotos e mel silvestre. De qualquer forma, seja semente ou gafanhoto animal mesmo, é proteína e era uma forma simples. Então, João Batista, ele era seguidor do Senhor e ele tinha isso com ele, a coerência nos mínimos detalhes, tanto na maneira de vestir quanto de comer, simplicidade, né? E a forma de comer também, né, a sua dieta, era uma censura, a glutonaria que prevalecia por toda parte. E aí, essa palavra o Senhor nos deixou também, gente, como dado histórico, fato histórico, claro, para a gente entender o que se passava naquela época, mas também para a gente avaliar, para a gente verificar o que está acontecendo hoje, né? Porque eu não preciso falar, cada um que observe e que, como falei para vocês, a minha oração é que o Espírito do Eterno use esse momento para falar ao seu coração, assim como ele tem falado ao meu, né? Não falo isso com orgulho, longe de mim isso, mas faz muitos anos eu li a Bíblia toda uma vez, mas eu digo para vocês, é fantástico o que acontece com a palavra do Eterno. Você pode, não adianta quantas vezes você lê, mas você ora, naquele momento com você e a leitura, a luz vem e os teus olhos se abrem de uma forma, sabe, para aquilo que você está precisando no momento. É só a palavra que vem da boca do Eterno mesmo para fazer esse milagre, sabe, gente? E a gente não pode abrir mão disso. Repetindo, a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem. Nós vamos ver isso mais na frente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é essa palavra que a gente tem que buscar, ok? Busquem essa palavra, não sejam fortes, não é fácil, mas vale muito a pena. Esse alimento que vem dos céus, que nos sustenta, aumenta a nossa fé, nos dá força, nos dá ânimo, alegria de viver. É essa palavra, gente. A gente não pode abrir mão. Mas eu tenho muita coisa a falar, mas eu tenho que filtrar. Vamos aqui continuando. Li o 4, agora eu vou para o 5. A ele, né, a João Batista, vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão. Então vinha gente de todos os lugares
para ouvir o que João Batista falava, né? 6. E essas pessoas confessavam seus pecados, eram batizadas por João no Rio Jordão. 7. Presta atenção, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, né, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o que João Batista falava quando ele viu os fariseus e saduceus. Saduceus eu vou deixar para um outro momento, tá? Para explicar. Vou falar um pouco hoje sobre os fariseus. Então João Batista falava isso quando via os fariseus e os saduceus vindo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Um homem ousado, entendeu? Um homem forte, corajoso, e que o comprometimento dele era com a palavra e com tudo aquilo que o Senhor estava mostrando para ele. Ele não estava preocupado com religião, com religiosidade, se ia desagradar os fariseus, os sacerdotes, aqueles conhecedores, doutores da lei, né, os conhecedores da palavra. Ele não estava preocupado com isso. O comprometimento dele era com o reino, era com o Pai, acima de qualquer coisa, acima da sua própria vida. Fariseus. O que significa fariseus? Fariseus, pessoal, significa separados, segregados. Era um grupo de judeus devotos da Torá, né? Torá não é como a gente fala lá em Recife, não, de partir, verbo partir, Torá. Não é isso. Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então eles eram muito influentes, embora fossem apegados às doutrinas e demonstrarem, observar estritamente a lei de Moisés, embora tudo isso, observar as normas, as tradições rabínicas, eles eram mais comprometidos consigo mesmo do que com o povo. Eles eram preocupados com, acima de tudo, né, com os rituais, com a aparência, com a forma. Eles eram extremamente religiosos. Alguma semelhança aí na sua cabeça do que acontece hoje? Foram os criadores das sinagogas, modelo, né, para as denominações atuais, que foram criados com o objetivo de ensinar a palavra do Eterno ao povo. Eles acreditavam na vinda do Messias. Óbvio, né, eram estudantes da palavra. A palavra tinha não sei quantas dezenas de profecias falando sobre a vinda do Messias. Eles acreditavam. Não só o povo judeu esperava por seu Messias, ok? Todo mundo esperava pelo Messias. Só que eles esperavam que fosse uma espécie de rei, tipo o rei Saul e depois o rei Davi, que nem foi tanto. O Davi foi pelo coração de Deus, né? Que foi o desprezado, assim, o menor da casa do pai dele. Foi esse que Deus escolheu. A história de Davi, um outro ponto que você já deve conhecer, se não conhecer, recomendo. Mas era uma preparação, já um prenúncio do que aconteceria também com o Messias. Só que o povo, voltando para a gente não perder o foco, o povo esperava um rei Saul, um rei que viria, que guerrearia contra os romanos e libertaria, né? Libertaria eles da opressão, certo? Mas aí quem veio? Quem é que veio? Veio o Senhor Jesus. Estava pensando aqui, vou falar isso, Senhor Jesus feio, gente, não é blasfêmia não, tá lá no livro de Isaías, tá? Que ele não tinha aparência nem formosura, dele fizeram caso, enfim. Então ele, segundo a palavra, segundo a profecia também, ele não tinha, ele era feio, não tinha uma boa aparência, aí veio ele pobre, né? Trabalhador, humilde, nazareno, como aprendemos no capítulo 12 o que era, manso, falando de liberdade espiritual, com o coração puro, falando de coração puro, amor ao próximo. O que aconteceu? Os judeus o rejeitou, ele foi rejeitado, foi isso que aconteceu. Por que muitos judeus rejeitaram?
Isso é importante a gente saber. Alguns já reconheceram, obviamente, alguns já reconheceram. Só que, um exemplo para vocês, ficar bem claro e objetivo. Tem um estudo que eu estava vendo que catalogou 64 profecias cumpridas pelo Cristo, ok? 64 profecias cumpridas pelo Cristo. Mas, para os que não acreditam nele, né? Um argumento também seria de que ele não teria cumprido 4. Ele cumpriu várias, mas ele não cumpriu 4. Quais são essas 4, segundo esse estudo que eu vi? E aí merece uma atenção melhor por você, por mim, por todos nós, para a gente analisar estritamente, com muita responsabilidade, tudo que diz a palavra. Alguns dizem que alguns judeus não o reconheceram. Por quê? Porque ele não teria cumprido essas 4. Vou falar para vocês quais são. 4. Primeira, a reunião dos judeus de volta a Israel, conforme disse Isaías, né? Só que havia acontecido isso não numa grande proporção e escala como eles esperam, mas houve sim a volta dos judeus, né, para Israel. Segunda, uma das mais importantes, a construção do terceiro templo, como falou lá em Ezequiel, ok? Aí alguns vão dizer que houve uma reforma sim no templo e tal, que pode ser caracterizada como uma construção dessa terceira, mas eu achei extraordinário o fato do cumprimento dessa profecia com a visão da nova aliança, com a visão do Senhor Jesus. Se a gente for lá no livro de João 2, dos 19 ao 21, não vou lá por causa do tempo, mas se você for ler João 2, 19 a 21, você vai ver aquela passagem que o Senhor Jesus fala, né, lá para os doutores da lei, que ele tinha poder para destruir, né, para destruir o templo, né, e reconstruir ele em 3 dias. Lembram disso? E nada que o Senhor Jesus falou, nada que está escrito, nada que escreveram, nada é sem significado. E quem era o templo que Jesus estava falando? A nova aliança, o templo era ele, que destruiria, né? Ele não mataram ele no terceiro dia não ressuscitou, então não houve essa reconstrução do templo, já que na nova aliança nós vemos que o véu do templo se rasgou, não ficou pedra sobre pedra, e que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, né? mas em coração, tudo um novo olhar, uma nova aliança. Mas, vamos continuar. A construção do templo, né, seria a terceira, e a paz mundial, segundo alguns judeus também, ele não teria cumprido isso, a paz mundial, como disse lá Isaías 2:4. E que o Deus de Israel seria o único de toda a terra. Essas são as profecias que alguns dizem que ele não cumpriu, então portanto ele não pode ser Messias, né? E aí então, muitos estão esperando o Messias, e aí a gente já sabe, mas é um outro ponto, de outro contexto, outra história, o que vai acontecer. Esse Messias vai construir esse templo aí novamente, e vai, para muitos vai ser considerado Messias justamente por isso. Mas aí a gente já sabe que o Messias já veio, e que esse, na verdade, depois esses que reconheceram ele vão saber que não é o Messias. Mas vamos continuar. Então, gente, falei muito. Peraí, desculpa. Mas é assim mesmo, é a palavra. Fica vindo e a gente tem que filtrar. Então, João Batista falava, né? Produzir, no 8, produzir sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Olha os frutos que João Batista falava que os filhos, né, do Altíssimo teriam que dar. Arrependimento. 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Então, mais uma vez, gente, falando sobre a nova aliança. No caso, não João Batista estava querendo dizer com isso.
que não é de quem é filho, não é a aparência que mais vale, não é a aparência que mais vale, ok? É o conteúdo, é a essência, é o que está lá dentro, é a motivação do coração de cada um. Não é a forma, não é o aparentar para as pessoas. Estão entendendo? Estão captando? Tenho certeza que sim. E isso é muito, muito atual, gente. A gente tem que ler essa palavra como algo atual, algo para agora, o que eu posso tirar para agora. Será que mudou muita coisa? Né? Será? Então, os que se voltam para o Senhor, né? Eles são considerados filhos, independente de que se vieram de linhagem de Abraão, de Israel, sabe? De que foram filhos aqui na terra, se nasceram em religiões e se praticam, se exercem cargos e tal, isso não importa. O que importa para Deus é a essência. O que importa para o Eterno é a essência, é a motivação, é o que está lá no coração. E a nova aliança veio transformar os que não são nos que são. Continuando. 10. Olha o que ele fala. 10. João Batista, né? O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A árvore, então, é conhecida pelos frutos, por suas obras, e não pelo nível de conhecimento, religião ou cargo, repetindo o que já falei, cargo que ocupe. Quem não der frutos, você leu aqui na palavra, você pode repetir sua leitura aí, quem não der frutos será cortado e queimado, é o que diz a palavra. 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho que continuar aqui o 12, porque muitas vezes as pessoas leem só esse 11 aqui e dão a interpretação a esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas quando a gente lê o 12, a gente consegue entender melhor o contexto de tudo e o porquê desse finalzinho aqui no 11. Olha o que diz o 12. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Mais uma vez, João Batista estava falando de separação, julgamento, divisão, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas aí no 12 a gente vê que o fogo é o julgamento, né? Ele está com a pá na mão e ele vai separar o trigo da palha. O trigo irá para o celeiro, um lugar bom, né, confortável e tal, e a palha será queimada no fogo. Bom, batismo com o Espírito Santo, algo muito que alguns colocam de uma forma muito complexa, citam muito nesse texto aqui Atos, quando o Espírito Santo, né, desceu sobre os discípulos que estavam ali reunidos e viram como que línguas pareciam línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles, é o que está lá escrito, e cada um falando em línguas e tal, e aí alguns falam que são línguas. Gente, o que está escrito lá, se você for ver, foram línguas compreensíveis, porque existia várias pessoas lá de diferentes nacionalidades naquele dia lá, e todos que estavam ali entendiam o que estava sendo falado, ok? Então, esse fogo que vem é representando o que? As línguas também representando a ousadia, a força que toma conta de um discípulo e a coragem que uma pessoa tem para falar sobre a palavra, porque se você não tiver o Espírito Santo, você não tem ousadia, você não tem força para ler a palavra da forma que venha do coração do Eterno. Isso é muito sério. Então, essas línguas ali, né, vieram sobre o povo, né, representando o Espírito Santo e tal, para um antes e depois, e faz parte também do que o Senhor Jesus tinha falado, que era importante ele subir para que viesse sobre nós, né, o Espírito Santo. Mas vamos agora ao batismo de Jesus. Bom, 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João.
14. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e tu vens a mim? Gente, olha que coisa linda isso aqui. Humildade, né? João Batista com humildade. Gente, quanto mais nós nos aproximamos dele, do Eterno, mais nós vemos o quanto nós somos filhos incompletos. O Eterno não tem nada a ver com arrogância, tá? Isso aí é uma dica que você tem que gravar no teu coração. Como coerência, simplicidade. Como que alguém diz que segue o Senhor Jesus se a pessoa não é simples, se a pessoa é arrogante, é orgulhosa, entendeu? Se deleita nos prazeres e nos confortos e no luxo de tudo dessa vida. Viver uma vida luxuosa e confortável não é pecado. Agora, levar isso como eu sou mais abençoado do que B, do que C, porque o meu Deus é o dono do ouro, da prata e do bronze, eu tenho que comer o melhor, vestir o melhor. Isso aí, para mim, já não é coerente com um seguidor do Senhor Jesus. Você vê João Batista, como que João Batista era? Ele não era um ninguém, não. Ele era primo de Jesus, ele tinha mãe, ele tinha pai, ele fez parte de um milagre. A mãe dele não podia ter ele, e teve. Então ele escolheu viver ali no deserto, preparar o caminho do Senhor. Foi coerente com o que ele vestia, com o que ele comia. E a humildade. Deus é luz. Quando a gente se aproxima da luz, tudo fica mais claro, tudo fica mais nítido. E quanto mais eu me aproximar dele, mais eu vejo quanto eu sou incompleto, quanto eu sou falho, quanto eu sou pecador, quanto eu sou sujo, quanto eu sou errado, quanto eu sou indigno. É assim, porque eu não consigo mais compreender. Fui enganado muitas vezes aí pelos lugares que eu passei, mas eu não consigo mais visualizar uma pessoa que diz que segue o Senhor Jesus e não tem humildade, não tem simplicidade, não tem bondade, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Mas vamos lá. 15. Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. O Senhor Jesus veio cumprir toda a lei, cumprir toda a justiça. E João concordou. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Na tradução do João Ferreira de Almeida, em quem muito me comprazo. Aqui na minha diz: em quem muito me agrado. Então você veja o que aconteceu. São fatos, pequenas coisas, são cada fase, cada versículo, gente, que tem significado extraordinário. A pomba representa a pureza e a bondade, segundo a palavra do Senhor. Quando houve o dilúvio, vocês lembram que Noé soltou a pomba? E aí aconteceu que a primeira vez a pomba foi, voltou rápido, então entendeu ali que não tinha onde ela pousar. A segunda, ela foi, pegou um ramo, né, de um trem lá, pegou o ramo assim e veio. Então ele já percebeu ali a comunicação, né? O Noé percebeu então que as águas já tinham baixado. Depois ele solta a pomba novamente, a pomba vai e não volta mais. Então ele entende ali que a água já tinha baixado e a pomba não ia voltar, enfim. Então, gente, aí tem a história do arco, né? Do arco lá da nova aliança, que o Senhor Deus não ia destruir mais o mundo em água. Então, uma nova aliança. Por que o Espírito Santo vem em forma de pomba? Representando a pureza, a bondade, mas também, mais uma vez, a nova aliança, que tudo se faria novo. Gente, isso é muito importante, é muito interessante você abrir seu coração para isso. Com a vinda do Senhor Jesus, ele veio cumprir tudo aquilo que os profetas haviam visualizado, que Deus tinha, né, predestinado. E então uma nova aliança. Que nova aliança é essa? Vamos entrar nos próximos capítulos, a gente vai entender um pouco mais sobre essa nova aliança. Mas é isso. É importante você saber que a partir de Jesus, não é, a humanidade não só se dividiu em antes de Cristo, depois de Cristo, uma questão cronológica e tal. Realmente, depois que a gente tem esse encontro,
né, com a nova aliança, a gente vê o quanto a gente é iluminado e quantas coisas foram simplificadas e quantas barreiras e divisões e religiosidade não fazem mais parte, né? Nós, através do Senhor Jesus, a gente vai ver, não vou dar spoiler aí, mas a gente vai ver que tudo se fez novo. Então era isso, gente. Eu não vou me alongar muito por causa do tempo. Já dei uma extrapolada aqui, demora muito eu conseguir colocar no Facebook. É isso. Conto com vocês então para o próximo capítulo, tá bom? Não me deixem, orem por mim, oro por vocês. Se gerar alguma dúvida aí, volte, salve. Importante, tem também no YouTube, tá? Que é uma maneira de eu mandar para o grupo da família pelo WhatsApp e das pessoas acompanharem quem não conseguiu ver o 2, enfim, tá tudo lá juntinho. Você pode procurar lá por Evangelho Simples, Alimento de Verdade, livro de Mateus, Elvis Eduardo. Mas a motivação de ter criado isso é só para isso, tá, gente? Para facilitar a vida. Não precisa curtir, não precisa se inscrever, não precisa de nada disso. Você vai lá e vê e assiste e recomenda, se assim o Eterno te conduzir. Esse foi o objetivo. Que o Senhor abençoe a sua vida e que essa nova aliança, se você não faz parte ainda inteiramente, que você aprenda e que você viva uma nova aliança, porque foi para isso que ele veio, ok? Que o Senhor abençoe você. Como disse anteriormente, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço. Beijo, galera. Até a próxima.